galerinha, tudo beleza? Como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo aí de Minas Gerais, né? Eu sei que pode ter uma ou outra pessoa que de repente não vai fazer a prova da Secretaria de Educação de Minas Gerais, mas essa noite especial a gente resolveu preparar uma live para você que vai fazer a prova aí de Minas. E olha, eu e o professor Carlinhos e toda a equipe dos pedagógicos, a gente está junto com vocês, viu? Junto. Vocês sabem que a gente vem fazendo lives, vocês sabem que a gente já esteve presencialmente aí em Minas Gerais, então agora, nessa reta final, a gente já tem prova domingo que vem, né? Tem prova dia 22 e tem prova também dia 29, são 2 fins de semana ali de prova. Mas nessa reta final, você precisa se preparar e tem que ser uma preparação bem consolidada, cheia de questões. Então nessa noite especial, hoje no dia 15 de outubro, no dia do professor, eu tô aqui para poder resolver questões com vocês. Eu separei uma bateria de questões, todas da FGV, tá? Todas da banca de vocês. Questões principalmente de 2023, de 2022, de 2019, para a gente poder entender como esses assuntos eles podem ser cobrados na sua prova, tá? Então se prepare porque na nossa live de hoje vocês vão aprender coisa pra caramba. Aliás, né? Aprender não, eu diria revisar. Muitas pessoas me perguntam assim, William, o que eu faço faltando uma semana para minha prova? Será que eu começo a estudar aquele assunto que eu tenho muita dificuldade, que eu não sei nada? Será que eu faço mais questões? Será que eu paro e falo, deixa a sorte me levar? Gente, nas últimas semanas, né, o recomendado é que você faça revisões. E na última, é que você intensifique essa revisão. William, mas eu não estudei. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou revisar aquilo que eu não estudei? Aí você vai ter que fazer uma revisão um pouco mais aprofundada, beleza? Mas agora na última semana, gente, dependendo do nível de conhecimento que você tá, de repente não vai valer a pena você gastar uma quantidade de horas, de tempo para poder aprender um novo conteúdo que é mais denso, mais pesado, e sim você revisar aquilo que você estudou ao longo do percurso, tá? A gente tem alunos que tem muito conhecimento acumulado, tem uma bagagem cultural, porque já fez muito certame, já estudou muito para algumas outras provas, e aí chega na última semana, só revisa e consegue alcançar ainda bons resultados. E é isso que a gente espera que aconteça com você. Aliás, mais que isso, a gente não quer que você tenha bons resultados, mas excelentes resultados, tá? Então, para essa semaninha que vai começar agora, revisão, beleza? Bom, vamos começar a resolver questões aqui então, questões específicas para vocês de Minas Gerais. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês me falando então se tá certo, se tá errado. Vamos comigo? Vamos começar aqui? Questãozinha de 2023 fala assim, sobre o planejamento. De que forma, professor? O planejamento, deixa eu marcar a canetinha aqui, ó. O planejamento no âmbito da educação, assinale a alternativa incorreta. Então vamos buscar aquela que está errada, aquela que está errada, beleza? Fiquem atentos então para vocês não se perderem a partir de cada uma dessas vertentes e dentro de cada uma dessas ideias. O planejamento, ele é entendido, galerinha, como uma tomada de decisão. E não, professor, é ou não é uma tomada de decisão? Certinho. O planejamento, ele é compreendido como uma tomada de decisão racionalmente organizada sobre a educação, o educando, o ensino, o educador, as matérias, as disciplinas, os conteúdos, os métodos, as técnicas de ensino, a organização administrativa da escola e também sobre a comunidade escolar. Gabarito, ó, está corretíssima a letra A. Gente, eu gosto muito dessa expressão aqui, ela cai muito em prova quando a gente diz que o planejamento é uma tomada de decisão. Pô, eu vou planejar. Eu vou planejar se eu vou vestir azul ou se eu vou vestir rosa. Eu vou planejar se eu vou de carro ou se eu vou de ônibus. A todo momento eu estou tomando decisão. E essa decisão ela pode ser pedagógica, pode ser administrativa, pode ser sobre um método, sobre um conteúdo. Então as decisões elas fazem parte de toda essa proposição, tá bom? Olha só a letra B. O planejamento de aula, agora não é qualquer planejamento, é aquele que vai envolver a aula. Ele organiza as ações referentes ao trabalho na sala de aula. Para se efetivar, não deve ser preparado pelo professor, a fim de que se dê de forma neutra. Gente, vamos lá, olha só. Ele ainda fala assim, da aprendizagem. De seus elementos coerentemente articulado com o planejamento escolar e com o planejamento de ensino. Gente, olha que legal que ele colocou assim, ó, para se efetivar, não deve ser preparado pelo professor,
a fim de que se dê de forma neutra. Gente, o planejamento, ele não deve ser preparado pelo professor? Tá errado, né? Ele deve ser sim preparado pelo docente. Ele deve ser sim ser preparado pelo professor. É essa ação específica que a gente vai vir falar, então, do planejamento. Professor, existe planejamento neutro? Não. Lembra que eu acabei de falar que planejar é tomar decisão? Gente, quando você fala assim, não vou tomar nenhuma decisão, vou ficar em cima do muro, você já tomou uma decisão. Se você vê duas pessoas brigando na rua, uma mais fortona, mais alta, outra mais baixinha, mais fraca, você falou, vou ficar só assistindo, você é neutro. Você não está sendo neutro, você escolheu assistir o mais fraco apanhar. Então, neutralidade não vai existir, tá bom? Olha a próxima aqui. O planejamento global da escola, tá? Corresponde às ações do seu funcionamento administrativo e pedagógico. Perfeito. Um exemplo é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. É o plano global da escola. Para tanto, este planejamento necessita da participação em conjunto da comunidade escolar. E aí, professor, ele necessita dessa ação em conjunto com a nossa comunidade escolar? Sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não? Certinho. Por exemplo, o projeto político-pedagógico, eu não posso fazê-lo sozinho. Eu preciso considerar, eu preciso ter as características e as ações mais ligadas, então, a toda a nossa vertente. O planejamento curricular, ele é a organização da dinâmica escolar. Perfeito. Ele é um instrumento que sistematiza as ações escolares do espaço físico às avaliações da aprendizagem. E aí, professor, eu posso dizer que ela vai envolver para a gente essas ideias e essas perspectivas sobre as ações escolares certinho. O planejamento curricular, isso cai muito em prova, tá? É a dinâmica escolar. Aqui você vai lembrar, por exemplo, eu tenho o currículo do Estado de Minas Gerais. Esse é o planejamento curricular. O plano de ensino, ele envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino. Perfeito. O professor fala, vou fazer o meu plano de ensino. Então eu vou pensar no objetivo, no conteúdo, no método, na avaliação, integrando os professores, os coordenadores, os alunos na elaboração de uma proposta de ensino que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Gente, deve ser constantemente avaliada? Sim ou sim, sim ou sim? Sim. A avaliação ela faz parte de toda essa proposição. O único errado, então, aqui vai ser a letra B de bola, tá bom? E aí, questão fácil ou difícil? Gente, uma das características da FGV é ter questões extensas, né? Porque são questões, não são itens. Então você precisa estar preparado para a sua prova. Nessa semana agora, faça muitas questões. Vai medir o tempo que você gasta para poder realizar 10, 20, 30 questões, porque no dia da sua prova você vai se deparar com isso. E se você não estiver preparado, aí, gente, você vai acabar se embananando. E não é o que a gente quer que aconteça, não é não? Questão de número 2, olha lá. Também prova para pedagogo. Gente, texto no qual discute a presença das novas tecnologias de informação e comunicação nas práticas educativas, Libânio propõe alguns objetivos pedagógicos para uso das novas TICs. Olha lá, avalie se os objetivos pedagógicos para esse uso incluem. Letra A. Gente, você acha que deve contribuir para a democratização dos saberes? Perfeito. A ideia é essa mesma, é democratizar os saberes, os conhecimentos socialmente significativos e o desenvolvimento das capacidades intelectuais, afetivas, tendo em vista a formação de cidadãos contemporâneos. O número 1 está corretíssimo. A tecnologia, gente, ela não é para a gente poder centralizar o conhecimento, muito pelo contrário, é para a gente descentralizar o conhecimento. Fazer com que o conhecimento ele se torne, dentro dessa ação, dentro dessa perspectiva, a partir do nosso cidadão contemporâneo, a partir então de toda essa realidade. Tem mais? Possibilitar a todos os envolvidos, todas as oportunidades de aprender sobre as mídias e as multimídias e interagir com elas. Certinho? A ideia, gente, nós vivemos num mundo hoje altamente tecnológico e a gente vai precisar considerar cada uma, então, dessas vertentes. Propiciar preparação tecnológica e também comunicacional para desenvolver as competências, as habilidades e as atitudes para viver um mundo
que se informatiza cada vez mais. Gente, já percebeu o tanto que a gente está conectado, globalizado hoje no mundo? Então não tem como, né? A gente falar que não vai haver essa globalização, falar que a gente não vai inserir as tecnologias de informação e comunicação. Sim, essa inserção ela está diretamente ligada, então, dentro desse apontamento, tá bom? Professor, o que mais que a gente vai ter aqui dentro ali desse funcionamento mais real? Nós devemos aprimorar o processo comunicacional entre os agentes da ação, tanto do professor quanto do aluno, e entre estes e os saberes significativos da cultura e também da ciência. E tem certo ou errado? Certinho. Galerinha, ó, o gabarito vai ser então a letra E, porque todos os itens estão corretos, né? E aí deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Se tem uma coisa que as provas amam perguntar, é o seguinte: a tecnologia, ela deve ser inserida no processo de ensino-aprendizagem? Sim ou não? Sim, eu preciso inserir as tecnologias. Por que, professor, que a gente tem que inserir as tecnologias? Porque lá fora o mundo está totalmente globalizado, tudo tecnológico, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Por que a educação vai desconsiderar isso? Tudo vai fazer parte, então, desse contexto, tá? E outra coisa que as provas amam perguntar: as tecnologias, em algum momento, vão substituir o docente? Imagina um dia não existindo mais o William aqui e tendo uma máquina dando aula para vocês. Gente, não é assim, tá? As tecnologias, elas não vão substituir a atividade docente. Muito, 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 muito errado isso. As tecnologias, elas vão facilitar, vão contribuir. O professor, ele não vai mais poder continuar sendo o mesmo, porque realmente o celular sabe muito mais que eu, tem muito mais informação. Então eu preciso trazer o celular para dentro da minha aula. Tem professor que olha para o celular e fala assim: isso aqui é um limão. Isso aqui só atrapalha a vida do aluno. Mas na verdade, você tem que aprender a fazer do limão uma limonada. Vamos inserir, colocar jogos, fazer com que a nossa aula seja mais atrativa? Esse é um ponto que precisa ser considerado, tá bom? Olha a nossa questão número 3, quando fala assim pra gente. Bom, a imagem é associada para a resolução das questões. Tá pequeno aí pra vocês enxergarem, não tá? Então eu vou aumentar aqui, olha lá. Saber fazer docente, saber fazer do professor. Qual que é o objetivo? O objetivo é a autonomia, a liberdade, tanto do professor quanto dos alunos. O que isso exige? Isso exige reconsiderar a sua docência. O que isso requer? Assumir que ensinar não é transferir conhecimento. Lá na educação tradicional a gente achava que era isso, que era só inserir conhecimento, transmitir conhecimento para o nosso aluno, tá? O que mais, professor, que a gente também vai buscar dentro das nossas possibilidades assim mais amplas? Isso vai pressupor o respeito ao saber dos nossos educandos. Eu preciso ter respeito dentro de cada um, então, desses atendimentos assim, então, mais amplos, tá? A gente vai precisar de cada uma, então, dessas características. O que mais, professor? Tudo isso necessita de crítica, de questionamento sobre a nossa prática. Como é que a prática ela se dá dentro, então, da nossa realidade, assim, mais apropriada? E não se faz sem abertura para o diálogo. Esse saber fazer, o pensar e acontecer dentro de cada uma, então, dessas realidades, deve nos levar, então, a esse apontamento, especialmente de quando a gente vem trazer e de quando a gente vem buscar as ideias e também as perspectivas sobre a nossa prática, beleza? O saber fazer docente. E aí, com base nisso, vamos então pensar aqui. Segundo o infográfico acima, é correto afirmar que o saber fazer docente na obra freiriana, aqui a gente está falando de Paulo Freire, gente, um dos maiores representantes que a gente vai ter de quando a gente vem falar das tendências progressistas, especialmente então a libertadora. Vamos lá? Olha só aqui então a nossa letra A. Requer do professor a assunção de postura permanente de aprendiz. Paulo Freire, gente, ele vem falar da horizontalidade. O que isso quer dizer? Que não vai existir a perspectiva, não vai existir uma perspectiva assim tão pensada. Tem que pressionar, Júlio, para mim aqui, tá? Ficar segurando. Isso. E aí a gente vai pensar o seguinte: Paulo Freire vai falar pra gente, aqui ó, Paulo Freire vai falar pra gente sobre a horizontalização. Aquela hierarquização em que professor sabe mais que aluno, numa perspectiva vertical, isso tem que ser superado. Professor e estudante, por meio então do diálogo, vão favorecer cada uma então dessas perspectivas, tá bom?
Então sim, gente, nessa ação, o professor, ele vai assumir, olha lá, ó, o professor, ele vai, então, assumir a condição de permanente aprendiz. Eu nunca sei de tudo, eu nunca sei de tudo. É assim, então, que a gente vai pensar, tá? Tem o objetivo, a subordinação do professor aos interesses do aluno. Gente, eu vou subordinar o professor ao interesse do aluno? Não, de jeito nenhum. Exige a transmissão sistemática de conhecimentos. Aí não, gente, de jeito nenhum. Paulo Freire não vem falar de transmissão de conhecimento. Descarta o saber do senso comum? De jeito nenhum. Paulo Freire não vai descartar dentro, então, das nossas possibilidades, assim, mais amplas, beleza? Cuidado para vocês não errarem nada disso. E, por fim, nós temos aí, ó, fundamenta o quê, professor? Fundamenta a hierarquia do professor sobre os alunos. Nós já falamos que Paulo Freire quer exatamente o inverso disso. A gente não quer fundamentar essa perspectiva hierárquica do professor acima ali do nosso estudante. A gente quer o inverso de tudo isso. Por isso, o nosso gabarito aqui, então, vai figurar como algo equivocadíssimo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A é letra A, então, que vai estar correta, e da B até a E vão estar incorretas. Tranquilo, gente? Vamos para mais uma? Vamos aqui agora para nossa questãozinha de número 4, quando fala. Da FGV também, de 2023. Pensar em práticas educacionais inclusivas implica na compreensão do que, professor? Na compreensão da garantia de direito de todos. Olha lá, ó, de todos. Dentro de qual possibilidade, professor? As condições materiais concretas para a efetivação das aprendizagens e também do desenvolvimento, de modo que a organização do espaço, assim então colocado, olha lá, ó, a organização do espaço escolar as ofereça a todos os estudantes, indiferente de sua condição física, social, emocional, cognitiva, étnica, cultural, de gênero, religiosa ou econômica. Bom, essa questãozinha também é de 2023, algo bem atual aí pra gente, e que vai falar o quê, professor? Com base no trecho, assinale a opção que representa corretamente uma perspectiva educacional inclusiva. Então vamos lá para a gente poder se pautar pela inclusão. E aí, gente, cuidado com isso, tá? O que significa inclusão? Inclusão é quando então a gente vai reconhecer as diferenças e valorizá-las. Eu reconheço que existem diferenças e a gente vai valorizar todas elas. Isso é inclusão. Não é assim, simplesmente o estudante com deficiência TGD. Não. É qualquer que seja a diferença, seja por meio de gênero, raça, etnia, orientação sexual, religiosa, não importa. A inclusão é para todo mundo. Não confunda, educação especial é uma modalidade. Educação inclusiva é uma concepção. Olha essa questãozinha aqui, ó. Bom, a inclusão ela requer que um contexto social vulnerável impossibilita a aprendizagem dos alunos. Gente, impossibilita de jeito nenhum. E cuidado com essa história de contexto social vulnerável. Não! Ó, estabelecer objetivos possíveis de serem alcançados e também pautados na observação contínua. E aí, professor, esse item está certo ou esse item está errado? A ideia é essa, estabelecer, sim, objetivos que sejam possíveis, que sejam tangíveis, materializáveis, né? E que sejam pautados nessa observação contínua. O gabarito vai ser, então, a letra B. Gente, usar a avaliação como estratégia de ranqueamento para aceleração da aprendizagem. Ranqueamento? Não! Isso aqui é uma avaliação classificatória que não combina mais com o modelo de educação que a gente então está trazendo. Estimular a competição entre os estudantes como forma de promover um crescimento generalizado. Gente, estimular a competição, ranqueamento, isso aqui é tudo classificatório, nada mais combina com a nossa vertente. Identificar as fragilidades dos estudantes para classificar os níveis. Gente, totalmente inadequado, tá? Hoje, presta atenção numa coisa. Nós vivemos numa educação, numa era, em que o que mais vai combinar são os ideais progressistas. E quando a gente vem falar de ideais progressistas, a gente vai trazer os entendimentos, a gente vai trazer as percepções
da transformação social. E uma transformação social não pode ser pautada por uma avaliação somativa, por um ranqueamento, por uma classificação. De jeito nenhum. Isso tudo está muito errado. Quando a gente vem falar de uma avaliação progressista, tudo que a gente vai buscar vai ser então uma avaliação formativa. A que melhor vai combinar vai ser então a letra B de bola. Ou seja, uma avaliação processual contínua, em que os aspectos qualitativos se sobrepõem aos aspectos quantitativos, tá bom? O gabarito aqui então, ó, deixa eu mostrar para vocês, figura como letra B de bola. E vamos então para a nossa questão de número 5. Gente, já estamos chegando na metadinha aí, né? Mas me conta uma coisa, o que vocês fizeram hoje, dia dos professores, hein? Vocês aproveitaram o dia? Teve maratona aqui no canal dos Pedagógicos hoje, né? A correção do super simulado, 4 fator de correção 4x1. Vocês participaram? Ou não? Ah, professor, eu aproveitei para descansar, fiquei com minha família. Enfim, domingo à noite, eu sei que muitas pessoas colocam as coisas de casa em dia, né? Vou separar a roupa que eu vou usar amanhã, vou arrumar meu quarto, vou arrumar a cozinha, enfim. Mas organizem também, gente, o planejamento de estudo de vocês. Vocês estão entrando numa semana decisiva. O que vocês vão fazer nessa última semana? Agora vale a pena essa semana acordar 1 hora mais cedo, dormir 1 hora mais tarde para revisar todo aquele conteúdo que você estudou e aquele conteúdo que você não estudou ainda. Fazer muitas questões. Isso pode ser crucial e fazer total diferença para a sua aprovação. Viu? Vamos para a questão 5. Olha lá, ó. A questão número 5 fala assim: a respeito dos princípios constitucionais da educação, leia a lista a seguir. Professor, onde é que eu encontro esses princípios constitucionais? Você encontra lá no artigo 206, beleza? Garantia do direito à educação ao longo da vida. Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Sim, gente. Esse aqui, ó, foi um princípio que não estava originalmente na Constituição Federal, mas que está lá. O direito à educação, a garantia do direito à educação e da aprendizagem ao longo da vida, tá? A igualdade de condições para acesso e permanência, perfeito. Tá na LDB e na Constituição Federal. Agora, uniformização pedagógica para manter um padrão de qualidade. Gente, uniformização não, o item está errado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Não há uniformização pedagógica, não é isso que a gente vai buscar. Muito pelo contrário disso. Já falar de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Eu posso ter as mais diversas escolas, cada uma atendendo a uma concepção diferente, a um pensamento distinto, e todas elas alcançarem as suas perspectivas no que tange, então, a educação. Beleza? Então, cuidado com isso aí, não é uniformidade. Hoje, naquela educação progressista que eu estava falando para vocês, a gente não pode entender essa ideia de padrão, de uniformidade, isso não cabe mais, tá bom? Vamos para mais uma? Olha aqui, ó, gabarito cosseno a letra... Ih, espera aí, 1 e 2 corretos, né? Letra B, vamos conferir? Letra B mesmo? Olha a questão 6, galerinha. Analise as seguintes afirmativas de acordo com a organização e o funcionamento do ensino fundamental no nosso país. Essa é a questão mais difícil agora de 2022. Olha, para consultor legislativo. Se acertar essa questão, você acerta também as outras na sua prova, não é não? Gente, por lei, o ensino fundamental deverá ser ministrado progressivamente em tempo integral, mas a critério dos sistemas de ensino. Sim ou não, sim ou não? Sim, a própria Lei Diretriz e Base da Educação fala isso. Progressivamente, a gente tem que ampliar o tempo que o aluno passa na escola, especialmente no ensino fundamental. Isso, ainda assim, ficará a critério do sistema de ensino perfeito. Tem mais, hein? Olha lá. Os direitos das crianças e dos adolescentes constituem um conteúdo obrigatório do currículo do ensino fundamental, observada a produção e a distribuição do material didático adequado. Gente, artigo 26 da nossa Lei de Diretriz e Base da Educação fala de currículo. E lá ela vai trazer exatamente isso. A gente deve trabalhar os direitos das crianças e também dos adolescentes. Por isso a número 2 está de acordo. 3. O ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática do ensino de cada disciplina. Gente, ele está misturando aqui com o ensino médio, por isso então está errado, o gabarito vai ser letra D, 1 e 2 estão corretas. O ensino fundamental é a etapa básica de formação. Tem uma duração de 9 anos e ela vai apresentar 4 objetivos, que são objetivos gerais. Por exemplo, a gente vem falar
sobre o pleno domínio da escrita, da leitura e do cálculo, quando a gente vem falar também do nosso ensino fundamental sobre a criação dos vínculos com a família, com a solidariedade, a ordem democrática, tudo isso está ligado ao ensino fundamental. Agora, o aprofundamento de tudo isso, aí a gente vai perceber lá no nosso ensino médio. Então, não deixe o examinador te confundir. Vocês viram que uma questão essa daqui é mais rebuscadinha, até por conta do nível. A FGV, ela elabora questões muito pertinentes, né, a cada um dos cargos. Então, se você está acertando hoje aqui no dia do professor todas essas questões, é claro que você vai acertar na sua prova. É claro, garantido. Tá bom? Olha lá, gente. O princípio da gestão democrática do ensino público, estabelecido desde a Constituição da República de 1988, faz parte de um esforço para fomentar a cultura democrática no país. Ele foi ratificado pela Lei 9394 de 1996 e desdobrado de que forma, professor? E foi desdobrado em estratégias no nosso Plano Nacional de Educação. E aí, professor, como é que isso vai funcionar aí? Uma ação que visa concretizar esse princípio. Qual é a ação que visa, então, ratificar essa história de gestão democrática? Aliás, gestão democrática é um tópico que sempre cai em prova, que não tem nem o que a gente falar, né? O tópicozinho que é importante, não é? As provas amam cobrar isso. E a gestão democrática não é a mesma coisa que eleição. Gestão democrática significa participação. Eu quero que todo mundo participe. Isso é ser democrático. Se não tem participação, não é democrático, beleza? E a gente não participa só votando. Você participa contribuindo, trazendo ideias, acompanhando todos os dias aquilo ali. Por isso, olha lá. Letra A. Posso dizer que esse princípio ele é o da constituição de fóruns permanentes de educação nacional centralizados? Aí não, tá, gente? Cuidado. Não vai ser centralizado de jeito nenhum. A criação de fórum é até importante, mas centralizado? Aí não. Estímulo à participação de familiares dos alunos na formulação do projeto político-pedagógico. Perfeito. A ideia, sim, é que haja a participação coletiva, a participação de todos. E isso é a vertente, não, que a gente vai buscar. Letra C. Livre indicação por estados e também municípios, tá, de gestores escolares. Gente, se tem indicação, não tem participação. Ué, alguém vai lá e vai falar, fulano é que vai ser o diretor da escola. Como é que as pessoas estão participando? Aplicação de prova nacional específica para seleção de conselheiros escolares. Gente, tem que ter a aplicação de uma prova nacional. Isso não tem nada a ver ao ser democrático. E eleição direta para a função de diretor, obrigatória para os estados. A gestão ela é democrática, mas como ela vai acontecer, se vai ser por eleição ou não, não é assim que é estabelecido, tá? Por isso o gabarito, então, aqui vai ser a letra B de bola, ao falar pra gente essa formulação do nosso projeto político-pedagógico. Belezinha, belezinha, belezinha? Gabarito, como a gente já colocou, então, aqui, letra B de bora ser aprovado, né, não? Atentos, então, a esse estímulo, a participação e a formulação do PPP. Ah, professor, a letra E, por exemplo, falou de eleição. Como eu já disse para vocês, eleição não é sinônimo de gestão democrática. Gestão democrática é participar todo dia. E ele ainda colocou aqui, obrigatória para os estados. A LDB, ela fala assim, tem que ter gestão democrática. Professor, mas como que vai ser? A LDB fala, cada sistema de ensino é que vai decidir. É isso que a LDB fala. Aliás, antes a LDB falava os sistemas de ensino, agora ela fala, cada estado vai decidir o seu, o Distrito Federal e cada município vai decidir o seu. Porque senão a LDB não estava sendo democrática se ela, né, fosse fazer uma imposição. A gestão democrática tem que ser assim. Não. Ela fala que cada sistema vai encontrar a melhor forma de como isso pode acontecer. Tudo bem? Gente, tranquilo, na sua prova eu quero que você faça as questões assim, com essa calmaria, com essa tranquilidade, com esse climinha aí para poder ajudar. Beleza? Vamos para a questão de número 8. Olha aqui, questão de número 8 fala assim, a partir então da LDB, a Lei 9394 de 1996, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional, ganha espaço nas ações relativas à construção de currículos e os desafios postos para a elaboração do projeto político-pedagógico de cada escola. Sobre essa elaboração, em um contexto da gestão democrática, assinale a alternativa incorreta. Vamos buscar então aquela que não está de acordo. Aquela que está o quê, professor? Errada. Vamos comigo? Na elaboração do PPP,
deve ser levado em conta a dimensão da relação das escolas com as famílias. E aí, gente? Quando a gente vem falar do PPP, a gente precisa levar em conta, sim, a relação que a escola tem com as famílias, especialmente com a comunidade escolar. A comunidade, gente, precisa participar da elaboração do nosso PPP, tá? A elaboração do PPP deve ser tratada exclusivamente como uma exigência legal a ser atendida pelos gestores. Gente, exclusivamente de jeito nenhum. Por que a escola fez o PPP? Ah, porque está lá na LDB, que é obrigatório. Não pode ser essa a resposta. A escola fez o PPP porque é um documento importantíssimo que vai direcionar, vai nortear as ações da escola. Essa tem que ser a resposta. Agora, quando você passar aí para a prova de professor efetivo, você vai chegar na escola que você vai trabalhar e vai falar, cadê o PPP? Deixa eu dar uma olhada. Porque é o documento identidade. É com esse documento que você vai entender quais são as características daquela escola, quais são os rumos, a história da escola, para onde é que ela vai, de onde ela veio, tá? A letra C fala assim, na elaboração do PPP, deve-se ter como objetivo definir as diretrizes pedagógicas que orientem a comunidade escolar sobre o trabalho a ser desenvolvido. Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Certinho, gente. A comunidade escolar ela precisa participar dessas diretrizes, ou seja, desses apontamentos, desses caminhos para que a gente possa norteá-los dentro de cada uma dessas ideias. Na elaboração do PPP, deve-se considerar a perspectiva da sua flexibilização, a fim de atender às necessidades e aprendizagens dos diferentes alunos. Se tem uma coisa que cai muito em prova, é essa palavra, flexibilidade. Gente, o projeto político-pedagógico tem que ser algo flexível. Se a sua prova falar, o PPP tem validade de 10 anos, 5 anos. Tá errado. A validade do PPP é que é flexível. Eu fiz o PPP hoje, mas amanhã minha comunidade mudou. Não tem problema, eu vou lá e mudo meu PPP também. Tá bom? Tem mais. A elaboração do PPP, olha lá, deve envolver o que, professor? Os diversos sujeitos que compõem o corpo social da escola. É isso mesmo, galerinha? Sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não? O gabarito aqui, ó, também está corretíssimo. O projeto político-pedagógico tem que envolver os diversos sujeitos que vão compor toda a nossa vertente, toda a nossa perspectiva social. Essas são as ações de quando a gente vem falar do nosso projeto político-pedagógico. O PPP é muito importante e deve, então, trazer para a gente cada uma dessas características. Belezinha, 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 gente? Fiquem espertos para vocês não errarem nada dentro da prova de vocês. Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos para mais uma? Vamos para a questão 9, e aí eu vou dar um recadinho para vocês aqui. Gente, mais uma questão da FGV. Olha que legal a nossa questão aqui, quando vem trazer para a gente, quando vem trabalhar mais uma possibilidade. Assinale a opção que contém aí para nós, tá? O documento que todo estabelecimento de ensino deve produzir a partir, então, da realidade escolar e que se constitui como um reflexo e também um produto do processo de planejamento da unidade escolar. Gente, que documento é esse? Vamos lá. Documento que toda escola tem que ter, que é a identidade da escola. A gente acabou de falar. Toda escola tem que ter o PPP. O melhor exemplo, né, que a gente tem sobre o PPP é a identidade. Você pode, em regra, você pode sair por aí andando sem identidade? Minha mãe falava assim, William, leva sua identidade. Se você morrer, você vai ser enterrado como indigente, né? E aí, assim, você tem que andar com sua identidade para você acessar os lugares. Quando você mostra a sua identidade, tem lá falando seu nome, o nome do seu pai, do seu mãe, onde você nasceu, qual ano. Minimamente as pessoas vão saber quem é você. A escola também precisa ter esse documento para quando chegar um professor novo naquela escola, no caso você, que acabou de passar no concurso, você vai ter que saber quem é aquela escola, não é? Pra gente poder não ficar cego, sem saber onde é que a gente está. Então, essa vertente sobre o projeto político-pedagógico vai trazer exatamente essa característica de quando então a gente vem entender que cada escola tem que ter o seu. Professor, a escola privada também tem que ter PPP? Sim, tanto a escola pública quanto a escola privada. Só que a escola pública tem um PPP ligado à gestão democrática, que a gente chama de PPP emancipatório, que visa a autonomia, a liberdade. Já a escola privada tem um projeto político-pedagógico empresarial, que visa o quê, professor? Que trata a escola como se ela fosse uma empresa, tá? Então essas são ações distintas de quando a gente vem trabalhar cada uma então das nossas possibilidades
frente, então, a esses documentos. Olha lá aqui, ó. Bom, posso dizer então, gente, e ele fala aqui, né, a partir da realidade. Todo estabelecimento tem que ter DCN, tem que ter LDB, tem que ter PNE, tem que ter parâmetro nacional. Essa questão estava de graça, de graça. Eu lembro que eu estive na Bahia, Salvador, ministrando uma aula presencial de véspera para a galera, antes dessa prova aqui, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, né? A FGV deu esse item aqui. Porque, gente, a gente sabe que as DCNs são nacionais, a LDB também. Aqui, ó, tem escrito nacional, nacional. E se ele falou que é de todo estabelecimento de ensino, então o gabarito só pode ser a letra B, o nosso PPP, Projeto Político Pedagógico, né? Galerinha, antes da gente fazer a nossa última questão hoje aqui, né? E posso dizer, foi bem legal, né? Bem legal mesmo a nossa live. Mas tem mais uma questão pra gente poder fechar. Eu quero saber o que vocês vão fazer amanhã às 7 horas da noite. Amanhã, anota na sua agenda, tá bom? Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma tradição que é fazer revisão com os alunos. Tem gente que faz revisão sozinho, tem gente que faz em grupo, tem gente que faz conosco, com os professores. E a gente ama participar desse processo de revisão com vocês. Então, eu e o professor Carlinhos sempre fazemos turmas presenciais que a gente chamava de revisaço. Deu tão certo o revisaço que a gente fazia em uma cidade, que aqui no Distrito Federal a gente chama de região administrativa, e lá em 2018 a gente fez em 6 cidades ao mesmo tempo. Imagina a loucura. 6 cidades, a gente lá tinha mais de 1000 alunos fazendo a revisão tudo no mesmo dia, a gente fazendo revezamento entre os professores. Até que uma hora a gente falou assim, isso é tão bom, essa metodologia é tão boa, que ela não pode ficar só aqui no Distrito Federal. E aí a gente levou para Bahia, a gente levou para Paraíba, a gente levou para o estado de Goiás, e agora chegou a vez da gente levar o nosso revisaço para você de Minas Gerais. É isso mesmo. A gente vai ter então um revisaço que vai começar amanhã às 7 horas da noite. Todo dia começa 8. É de 8 às 10, de 8 às 10, de 8 às 10. Mas amanhã, no primeiro dia, vai começar às 7 horas. Sabe qual a notícia boa para vocês? Amanhã, às 7 horas, eu vou estar ao vivo com o professor Fernando. 2 professores resolvendo questões sobre a FGV para você gabaritar a sua prova, tá? Professor, e nos outros dias, como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O nosso revisaço, ele é específico para Minas Gerais. Não é, então, assim, e vamos falar de outro concurso. É só para Minas Gerais. São 5 dias de aula, beleza? Com questões padrão FGV, exercício, revisão, material em PDF que já está disponível. A gente vai trabalhar tudo de conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, raciocínio lógico, matemática, língua portuguesa, direitos humanos, estatuto da criança e também do adolescente. E olha que legal aqui, o timaço. O professor Newton, que manda muito bem com direitos humanos, direito constitucional. O professor Paulo Curirim, que vai trazer dicas de redação. A professora Janaína com língua portuguesa. O professor Diogo com raciocínio lógico. Eu, o professor Carlinhos, o professor Fernando, o professor Guilherme. Essa quadrilha pedagógica mesmo para ajudar vocês a entender todos os tópicos da sua prova. E ainda a professora Suzeli trabalhando no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Gente, tá redondo aqui. Você tem um bônus ainda, que é uma aula com dicas de redação que vai acontecer com o professor Curirim, tá? Porque você vai fazer, então, a redação também. Olha que legal, gente. O valor ainda está o da pré-venda. Deu uma louca no Joseph Clade, agora que é dia do professor, e tá R$ 97,00 para você ter acesso a essas aulas. William, eu não posso assistir as aulas ao vivo. O que eu faço? Fica disponível. Você vai poder assistir até depois da sua prova. Ela ficou disponível durante 6 meses. É claro que você vai assistir agora, né, essa semana. Tanto que a gente não faz aulas muito longas, que é para dar tempo de vocês assistirem tudo, tá? Ó, nós resolvemos fazer ainda melhor. Como eu disse para vocês, o compromisso seria entregar 10 horas de revisão. Em 10 horas você vai ver tudo a sua prova. Mas a gente estendeu e agora são 11. Porque no primeiro dia, a aula vai começar às 7 horas, vai começar mais cedo. Amanhã, como eu falei para vocês, eu vou estar junto com o professor Fernando às 7, das 7 às 8. E depois, 8 horas, a gente dá continuidade, então, ao nosso revisaço. Beleza? Aproveitem. Ó, William, não gostei. Entrei lá e não gostei. Você pode entrar amanhã cedo e ainda falar, não é o que eu tô querendo muito, não. Beleza? Mas eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Tem muitos bônus lá dentro e é totalmente focado na sua banca. Eu não conheço nenhum aluno que fez o revisaço e não passou. Beleza? Mas todos que fizeram os últimos revisaços estão bem classificados. Então, se não deu tempo de você estudar ainda, William, mas eu vou revisar o que se eu não estudei? É a sua chance de fazer questões. Porque no revisaço, só questão e dica, questão e dica.
E olha, é ao vivo. A gente vai ler no chat as suas perguntas e fala, William, não entendi tal questão, me esclarece tal dúvida. Então, tudo a gente resolve para vocês. Belezinha? Amanhã eu vou encontrar vocês, hein? Vou contar uma coisa para vocês ainda mais legal, né? Amanhã, os primeiros minutos vão ser liberados. Então você fala, William, tô na dúvida ainda, não sei, tô apertado, será que R$97 vale a pena? Os primeiros minutos você vai poder perceber se é o que você quer, se não é o que você quer, se faz a diferença para você. Mas eu te garanto que todo mundo que faz um revisaço se sai bem na prova. Beleza? Vamos para mais uma, nossa última questãozinha para a gente fechar aqui. Com relação à avaliação formativa, analise as afirmativas a seguir. Gente, aquela avaliação formativa é a avaliação processual. Posso dizer que ela é conduzida pelo aluno? Não! Quem conduz é o professor, é o docente. É ele que tem o poder, o conhecimento para isso. Ela se caracteriza por ser inteiramente baseada em critérios. Gente, é inteiramente baseada em critérios? Não. Ela também carrega aspectos subjetivos. Os erros são vistos como elementos norteadores para uma ação e uma intervenção pedagógica. Assim como o revisaço é. Aquilo que você tá... Gente, as pessoas se sabotam. As pessoas fazem assim. Já que eu tô acertando, eu vou continuar estudando isso aqui, ó, porque eu tô acertando. É muito bom pro nosso ego fazer questões que a gente acerte. Mas, numa avaliação formativa, eu tenho que fazer questões. Aquilo que eu acertei, massa, eu deixo quieto. Aquilo que eu tô errando é aquilo que eu vou estudar. Porque se eu tô errando é porque eu não aprendi aquilo ainda. A avaliação formativa faz exatamente isso. E no revisaço, a gente seleciona as questões que a galera mais erra. Para quem tá com a gente acertar tudo isso, tá bom? O gabarito, então, aqui, ó, vai ficar que a 3, né, o item 3 é o item correto, letra C. E olha que legal, gente, o Jossis Clay já acabou de vir aqui. Diga, Jossis. Acabou de vir aqui? Só um pouquinho, o Jossis Clay já acabou de vir aqui para me lembrar uma coisa. Todo mundo que tiver no revisaço vai ganhar 2 bônus incríveis. Quais são mesmo, Jossis Clay, os bônus? 1. Português para a FGV. Muita gente erra português, então você vai ter a chance ainda essa semana de estudar os tópicos de português focados para a sua banca. Tem mais um. E tem uma aula bônus ainda com o professor Fernando, que é o Desbancando a Fundação Getúlio Vargas. Uma aula que você aprende as técnicas da banca resolvendo questões. Gente, ou seja, aproveite o dia do professor hoje, essa promoção, participe e amanhã eu te espero às 7 horas, tá bom? Tenho certeza que esse é o melhor compromisso que você pode ter amanhã à noite para você ter a sua aprovação. E mais que isso, viu? Isso é muito legal porque você não vai precisar se preocupar com material, não vai precisar se preocupar com revisão, montar um cronograma. Tá tudo pronto, só te esperando, viu? Ó, feliz dia dos professores, um beijo para vocês de Minas Gerais e eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau!